E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da primeira série do ensino médio. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Alienação. Texto 1. A alienação. Eduardo Galeano. Em meus anos moços, fui caixa de banco. Recordo entre os clientes um fabricante de camisas. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua soçobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se de um salto. A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA. A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos de suas camisetas uma etiqueta que dizia, e não mentia, Made in USA. A terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco. E a quarta coisa que fez foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. 1. Observe o título do texto, A Alienação. Na sua opinião, ele possibilita ao leitor identificar aspectos da história que será contada? Explique. Então, aqui é resposta pessoal. Ele quer saber se você acha que o título dá pistas do que vai ser falado no texto. Se você acha que dá pistas, você diz que sim e explica por quê. Se você acha que não dá, você diz que não e pode explicar também por quê. 2. Que relações podem ser feitas para explicar a escolha do título do texto? Então, aqui, ó, ele escolheu, no caso, o título A Alienação. E ele quer saber de que maneira, né, essa escolha pode ser explicada. Então, assim, quando a gente fala de alienar, é no sentido, tem vários sentidos alienar, mas aqui dentro desse texto, alienação, é no sentido de não pensar, não agir por si próprio, estar por fora do que está acontecendo, não ter senso crítico, não ter conhecimento, estar ali na sua bolha, sabe, isolado do que está acontecendo sem estar a par do que ocorre no mundo, sem ter consciência política, social e etc., consciência de classe, assim por diante, né? Então, a alienação, nesse caso, né, tá aí nesse sentido. Tem outros sentidos da palavra alienado, como, por exemplo, de você não ter algo que você produz, mas não vou entrar nesse mérito, né? No caso desse texto, é de não ser capaz realmente de enxergar as coisas, de pensar, de ter senso crítico e etc. E tem relação realmente com o conteúdo do texto por conta dessa referência que faz. 3. No texto, podemos identificar um trecho que expressa ironia. Identifique essa passagem. Em seguida, explique o efeito de sentido provocado por esse recurso no texto. Então, gente, ironia é quando eu falo uma coisa, né, ao contrário, para fazer ali uma crítica, para dar uma alfinetada, humor, etc. Ele quer um trecho que tenha ironia ali dentro do texto. Então, o trecho, no caso, é esse aqui que está entre aspas. A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima, patriótico nome cuja sigla é USA, no caso USA, né, que está fazendo uma referência aí aos Estados Unidos, né. Então, onde é que está a ironia aqui? Porque ele não quer só que você coloque o trecho que tem ironia, ele quer que você explique. Então, aqui, até aqui a gente colocou, agora a gente tem que explicar, né? A ironia está no seguinte, ele tem aí, né, uma marca que ele troca o nome e coloca Uruguai Sociedade Anônima. Aí, quando ele abrevia Uruguai Sociedade Anônima, fica USA, que faz uma referência aos Estados Unidos. E aí tem até a ironia dele falar, tipo, que é patriótico, né? Se é patriótico, devia ser algo que valoriza o Uruguai, mas não tá fazendo uma referência aos Estados Unidos, né? E valorizando os Estados Unidos. Então, tipo, tem mais essa ironia. E tem também o fato de que quando ele coloca o SA, né, na etiqueta, quando ele estampa isso, a marca passa, né, a ser valorizada, o produto passa a ser valorizado, e, enfim, só por conta dessas três letrinhas que fazem referência aos Estados Unidos. Então, tipo, porque as pessoas estão ali valorizando mais uma coisa que vem de fora, né? E aí toda a ironia também com patriótico, sendo que é do Uruguai.
4. É possível identificar uma crítica no excerto do texto lido? Justifique. Então, sim, tem com certeza uma crítica, né? Que a crítica é feita aí a esse valor excessivo que a gente dá a produtos que são estrangeiros, a produtos que vêm, assim, mais especificamente dos Estados Unidos. Então, as pessoas elas têm realmente essa tendência de valorizar mais. As pessoas, quando eu falo, é Brasil, tá? O Brasil, ele valoriza demais o que vem de fora e muitas vezes não dá valor àquilo que é nacional, tá? Mas, assim, no caso do contexto ali do texto, não se refere ali a Brasil, né? Tipo, o nome da empresa é Uruguai Sociedade Anônima, mas a crítica é essa, né? É a mesma. É o fato de que é dado muito valor à coisa que vem de fora, um produto que é de fora. E aí, justamente por fazer referência, né, ao SA, parecer que é dos Estados Unidos, o produto acabou tendo mais valor aí para o consumidor. Aula 2. Autopsicografia. Autopsicografia, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. 1. Após a leitura do texto, pesquise o significado das palavras a seguir. Então, ele quer o significado de auto e psico aqui, né, nas letras A e B. Então, auto é uma palavra, um prefixo, na realidade, de origem grega, que vai ser usado para compor outras palavras. Então, por exemplo, autoinstrucional, né, quando alguém instrui a si mesmo. Uh, Autopsicografia, quando alguém vai fazer uma psicografia de si mesmo. Então, tipo, auto aí, no caso, ele vai fazer aí uma referência a coisas que são próprias de uma pessoa, que vão funcionar por si mesmas, enfim. Psico também aí é de origem grega, né? Então é para compor palavras, psicologia, entre psicografia, entre outras, que vão fazer uma série de referências à mente, à cabeça, à razão, né? Ao intelecto, à alma e coisas do tipo. C. Grafia. Então, grafia aí ela é basicamente a escrita de algo, né? Tanto que, por exemplo, caligrafia, né? Então, percebam como são pedacinhos aqui de palavras na A, B e C que vão formar outras palavras. Então, a grafia ela é a representação na escrita, nas letras, ou de uma palavra, ou aí de um som. 2. Agora que você já conhece o significado das palavras auto e psicografia, elabore o significado da palavra autopsicografia, que intitula o poema. Então, aqui é uma resposta pessoal. Ele quer que você, né, baseado na definição que foi dada aqui de auto, de psico, de grafia, diga o que você acha que significa a palavra autopsicografia, né, que é quando junta tudo. 3. Considerando a construção de sentido nos trechos do poema, escreva ao lado de cada estrofe a percepção que você teve ao ler o texto. Então, aqui ele colocou, né, essas duas estrofes e ele quer que vocês coloquem o que você sentiu, o que você percebeu, o que você entendeu quando leu cada uma delas. Portanto, a resposta é pessoal. O que tem aqui embaixo, né, é ali a interpretação, mas ele, tipo, eu vou comentar e tudo mais, mas ele quer a resposta de vocês, tá? Então, aqui nessa primeira estrofe que ele colocou, a gente tem o poeta sendo falado como um fingidor, né? Sendo descrito como um fingidor. Só que fingidor aqui não é no sentido de fingir de elaborar aí uma mentira, de ser dissimulado, falso. Não é. É no sentido de pegar aí os sentimentos dele, né? E de fazer toda uma transformação em volta disso, toda uma elaboração em volta disso, né? Tanto que ele fala, chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, né? Tipo, ele chega a fingir que é dor de verdade, a dor que ele sente e tudo mais. Então, daí ele utiliza essa metáfora aí do poeta como um fingidor, para passar essa ideia dele essa capacidade do poeta de abordar os próprios sentimentos. E aí aqui no de baixo, né? Aí aqui nessa segunda estrofe, ele está falando, né, mais uma vez da capacidade do poeta de expressar essas emoções e essas dores, né? Então fala sobre a dor que o poeta expressou, né? Não somente a dor original, mas essa dor fingida e assim por diante. Aí tem mais um, né?
e que no caso seria o último, é a mesma ideia, né? Resposta pessoal, mas comentando aqui, né, a gente percebe que tem essa dicotomia emoção-razão. O que é dicotomia? É quando eu pego duas coisas e coloco uma do lado da outra e ponho elas em conflito. Então, por exemplo, dicotomia emoção e razão significa que a emoção está existindo ao mesmo tempo que a razão ali para aquela pessoa e que elas estão em conflito uma com a outra, né? Então, essa é a ideia de dicotomia no caso. Então, ele está falando sobre essa dicotomia que tem entre emoção e razão, no caso, para o poeta, né? Ele fala, ó, gira entre ter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Né? Então, o coração aí ele vai girando, ele vai funcionando, entretendo a razão. 4. A partir das percepções descritas na atividade anterior e da análise realizada por você e seu professor, identifique as 3 etapas que o eu lírico utiliza para descrever a criação artística de um poema. Então, baseado nesse poema, nessas 3 estrofes que foram aí inseridas, aí do poema, ele quer que a gente veja quais são as etapas para se criar um poema. Então, querendo ou não, né, existe aí essa ideia de etapas aí no poeta não, perdão, no poema. Então, assim, na primeira etapa, a gente vê que ele está focando mais na questão da criação literária em si. Na segunda, ele está focando mais na ideia de como o leitor está se relacionando com o texto. E na terceira, ele vai falar sobre essa questão da razão e da emoção, que é muito presente na literatura. Tá? Sempre assim, a ideia de razão e emoção foi presente na literatura, ou porque em um determinado período só valorizavam a razão e não queriam saber da emoção, e condenavam a emoção, ou o contrário, ou porque tinha mesmo ali um conflito entre ambos, segue assim. Aula 3. Fazendo leituras expressivas. Parte 1. Texto 1. As Escuras. Arthur de Azevedo. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Dona Maricota e sua sobrinha, Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província, muito asneirona, mas metida a literata, sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto, e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, era Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes de cachapão, namorava Alice, e no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Eu não dou, furte-o você se quiser ou se puder. Isso dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente, e a ocasião não poderia fazer o ladrão. Demais, Dona Maricota, a velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez o Galvão, mas ao namorado saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas, quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: Aquela autorização está de pé? Que autorização? Posso furtar beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar esta quadrilha. Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: Perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice. E arrastou o Lírio para o meio da sala. De repente, ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Aqui ele pergunta então, ó. Estudante, após a leitura do conto As Escuras, de Arthur de Azevedo, identifique os elementos constitutivos da narrativa. Então, o que acontece? Elementos ali da narrativa são aqueles elementos básicos que tem que ter num texto narrativo para ele existir, que são, no caso, tempo, espaço, foco narrativo, enredo e personagens. Ele quer que identifique e tudo mais. Eu não vou escrever aqui para vocês, por enquanto, quais são e comentar cada um deles, porque depois nas perguntas abaixo ele já vai perguntar mais especificamente para não ficar ali muito repetitivo, tá? Mas assim,
São esses 5 aqui que precisa ter, que são básicos de uma narrativa, não só dessa, mas de uma maneira geral. Aí vamos seguir para as próximas perguntas. 1. Aí na questão 1, ele quer que vocês marquem no texto as palavras que vocês não conhecem e depois procurem no dicionário e coloquem aqui o significado. Então, a questão é pessoal, né? Depende de cada pessoa, a palavra que ela não conhece. Depois, aqui na questão 2, o enredo é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. No Conto às Escuras, qual o enredo? O que é enredo, gente? Enredo é o que acontece na história. Então, todas aquelas coisas que acontecem em uma história, que são o começo, o meio e o fim, do que acontece ali com os personagens, nos lugares, etc., é o enredo. Então, assim, ele basicamente quer saber o que acontece na história, nessa pergunta. Então, o que acontece nesse conto? A gente tem 2 mulheres, uma que é mais jovem, que é a sobrinha, e a outra que é mais velha, que é a tia, e elas, né, gostam de ir nesse baile na Cachapão. E as duas ficam gostando ali do mesmo rapaz, né, mas quem consegue roubar um beijo aí na hora do baile dele, né, do rapaz, quando, tipo, fica tudo às escuras, é no caso, a mais velha. Basicamente, o enredo é isso, é o que acontece na história. 3. O conto é uma narrativa curta. Esse gênero apresenta, em sua estrutura, poucas personagens, poucas ações, tempo e espaço reduzidos. Com relação ao Conto às Escuras, responda. A. As descrições das personagens ocorrem de forma objetiva ou subjetiva? Justifique. Então, elas são feitas de maneira objetiva, as descrições, porque não tem muita expressividade, não tem muita emoção. O autor está focado ali em falar como são as personagens, o comportamento, as características físicas e pronto, né? B. O texto é narrado em qual pessoa? Quais elementos do texto justificam sua resposta? Então, esse texto ele é narrado em terceira pessoa, então quem conta a história não participou dela. E aí aqui tem 2 trechos, né, que vão justificar a resposta, porque ele quer elementos, tipo, ele não quer só um. Então, colocamos aqui 2 trechos que vão justificar a resposta. Então, ele está falando, né, que sobre a Dona Maricota e a sobrinha Alice, depois aqui ele fala sobre o livro e tudo mais, a gente percebe que ele sempre vai falando de outras pessoas e nunca vai se incluindo na história. Então, narrado em terceira pessoa. Então, aqui agora na letra C, ele quer saber como é que terminou, né, a história. Terminou com a Dona Maricota beijando o lírio. E a segunda parte da pergunta, ele quer saber, né, tipo, a personagem que articulou para apagarem as luzes na hora certa conseguiu o objetivo que queria. Então, no caso, o lírio, ele articulou para as luzes se apagarem ali na hora certinha, para ele poder ficar com a Alice, mas acaba que não deu certo, né, porque ele acabou ali, tipo, ficando junto com a Maricota, né? Ela foi um pouco mais ligeira quando as luzes se apagaram, então não deu certo, ele não atingiu o objetivo. Aí aqui na hora da pesquisa, ele quer que vocês façam uma pesquisa sobre o autor Arthur de Azevedo, que foi quem escreveu As Escuras. Então procura no Google e faz o registro no caderno. Aula 4. Fazendo leituras expressivas, parte 2. 1. Revisite o conto As Escuras, lido na aula anterior e, na sequência, responda as questões a seguir. A. No trecho Muito asneirona, mas metida literata, o que é possível inferir acerca dos termos destacados? O que a gente consegue entender dessas palavras nesse trecho? Aqui, asneirona significa que ela fala muita asneira, muita bobagem. E metida literata significa que ela acha que ela sabe muito sobre literatura e coisas do tipo, mas que, tipo, não sabe na realidade. B. Identifique no texto a passagem que remete à esperteza da Dona Maricota. Então, a gente tem que achar o trecho em que ela mostra aí que ela é esperta, que é quando ela dá o nó aí na situação para ficar com o rapaz. Então, aqui, se a gente for voltar para o texto para localizar, a gente pode pegar tudo isso aqui, né, como o momento em que ela mostra a esperteza dela. Mas dentro de todo esse trecho, a gente pode destacar esses 2, né, que é quando mostra que ela saiu rapidinho da cadeira, foi lá, já pegou o moço pelo braço, e depois que as luzes são apagadas, que ela já começa a beijar ali o rapaz, né? Então, dentro desse trecho todo, a gente pode destacar esses 2. 2. A partir das informações explícitas e implícitas fornecidas pelo narrador, complete o quadro a seguir com as características relacionadas aos aspectos físicos e comportamentais das personagens. Então, aqui ele quer saber o que é que esses personagens têm, né, de características, né, de aspectos físicos e comportamentais. Então tem que ver o que o narrador vai fornecer aí de informação, tanto informação mais escancarada quanto informação mais discreta, né?
Então, por exemplo, aqui, completando o quadro, a gente tem os personagens e as características que a gente percebe pela narração. Quando ele fala aqui de inferências, é o que você percebe de característica nesse personagem. Então, tipo, é a sua visão, ou então por isso que é pessoal, tá? Aula 5, mãos à obra. Então, aqui a aula 5, ela está ligada com as aulas 6, 7 e 8, porque a proposta é que vocês entendam o que é texto teatral e que vocês façam aí uma adaptação de um texto literário para um texto teatral. Então, essa atividade, vocês precisam ver como é que o professor de vocês vai adaptar. A gente está em período de aulas online, né? Porque ele quer que vocês façam a adaptação do texto literário aí, né, tipo, da narrativa em parágrafos, em prosa, etc., para o texto teatral e também quer que seja feita uma encenação e tudo mais. Então aí depende da orientação do professor de vocês. Eu só vou comentar rapidinho, né, quais são as características do texto teatral e qual é a proposta dessas aulas. O material não coloca nenhum exemplo e, tipo, fica complicado de vocês visualizarem sem nenhum exemplo, então eu vou abrir um aqui para vocês para comentar rapidinho. Tá aqui um exemplo, né, um trechinho do comecinho de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é uma peça teatral. Fica aí de exemplo para vocês entenderem como é um texto teatral. É um texto que não vai ter narrador, né? Ele vai ter a história sendo contada direto pelas falas dos personagens, porque ele tem que ser dinâmico, porque é feito para ser interpretado no teatro, numa peça teatral. Então a gente tem aqui os nomes dos personagens, né, que vão aparecer antes da fala e logo na frente a fala. Então, por exemplo, alvo, nome do personagem, e logo na frente fala. E assim por diante. E aí a gente tem entre parênteses as rubricas, né? Por exemplo, fora do alcance do olhar de seu pai. Então, significa que nesse momento, quando o Tiago foi falar, né, ele falou aí, tipo, querendo aí, né, garantir que o pai não estava acompanhando. Depois o alvo, olhando para sua mãe. Você vai me escrever, não vai? Ou seja, quis mostrar que ele está falando em específico para a mãe. E assim por diante, né? Então a gente tem esses trechinhos que são as rubricas, às vezes aparecem entre parênteses, às vezes não, né? Tiago, com um sorriso. Podemos ir agora, por favor? Tá mostrando que a hora que ele falou isso, tipo, ele sorriu, né? Então, são trechos que dão indicações sobre como o ator vai se comportar. Então, a gente basicamente tem o nome da fala e logo o nome da fala. A gente tem o nome do personagem e logo em seguida a fala dele. E aí, esse personagem, assim, a gente vai seguindo as ações e vai sendo contada a história e não tem o narrador. No comecinho ali de um determinado ato, de uma determinada cena, às vezes tem uma rubrica um pouquinho mais longa, né, descrevendo o cenário. Então, por exemplo, aqui, ó, uma estação ativa e lotada, cheia de pessoas tentando ir para algum lugar. Ele vai descrever o cenário, quem são os personagens que estão ali. Geralmente, no comecinho tem rubricas mais longas, mas basicamente o texto teatral é isso, né? Nome do personagem antes da fala, e aí as rubricas, que são as indicações de coisas específicas que estão acontecendo e que geralmente vem com uma fonte aí diferente, né? No caso aqui está em itálico, né? Está inclinadinho. Então, aí depois dessa explicação a respeito do que é o texto teatral, o que ele quer de vocês nas aulas 5, 6, 7 e 8 é que vocês peguem um texto que vocês vão escolher, um texto em prosa, né, como esse que a gente leu aí do As Escuras, e transformem em uma peça teatral, façam um texto, façam uma encenação e depois respondam a minha fichinha, né, se autoavaliando. Ó, tá aqui, por exemplo, na aula 6, né, escolher o texto que você vai adaptar, transformar ele em texto teatral, né, revisar, enfim, treinar para apresentação, fazer a apresentação. E depois de todo esse processo feito aqui na aula 8, né, fazer a parte de preencher a tabelinha para avaliar se o texto está adequado ou não. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!